primeira questão que a gente tem que colocar é que o Brasil não é autossuficiente na produção de diesel, né? A gente importa aí de 25% a 30% e está passando agora por um período de colheita da safra, como foi dito pela Isadora, e o consumo de diesel ele aumenta, as máquinas colheitadeiras e também toda a parte de transporte. Outro problema é que o Brasil é muito dependente no transporte do diesel, muito dependente do modal rodoviário. Isso é uma questão estrutural que está aí há anos e a gente não consegue resolver. Outros países do tamanho do Brasil, países continentais, utilizam mais ferrovia, mais hidrovias e tentam ficar menos calcados aí na questão da rodovia, que é bastante dependente, menos eficiente em relação ao consumo de diesel. O diesel, como toda outra commodity, ele passa por ciclos, né? O diesel é afetado pelo ciclo do petróleo, que é a matéria-prima para a produção, mas também por demandas, variações de demandas, que às vezes estrangulam a questão da capacidade de refino, que mesmo com petróleo com preço estável, você pode ter uma demanda maior de diesel. Foi o que aconteceu na época da guerra da Ucrânia, em que o gás russo deixou de fluir para a Europa e começaram a usar mais diesel para a produção de energia. A demanda de diesel cresceu e o valor do diesel cresceu bastante, apesar do petróleo ter ficado estável. Então, Tainá, a grande questão aí ciclos acontecem, a gente está com um ponto fora da curva, que é uma guerra. O petróleo é uma commodity que é bastante influenciado pela geopolítica. O que a gente tem que fazer é o dever de casa para ser menos dependente. Então, o diesel que o brasileiro consome na bomba, que a gente chama de diesel B, ele tem 15% de biodiesel e 85% de fóssil. Esse fóssil, né, que é o que vem do petróleo, a gente, em torno de 70% é produzido nas refinarias da Petrobras, na média nacional, e 30% vem de importação. O diesel importado, ele segue padrão preço de mercado. O da Petrobras, ela deu um aumento de 38 centavos no litro do diesel, mas que, como a contribuição no diesel B é de 85%, esse 38 centavos repete em 32 no litro do diesel B, e que foi exatamente o que o governo baixou de tributo. Então ficou um elas por elas e teve a adição de 32 centavos de subsídio. Então a Petrobras ela não acompanhou o preço internacional, ela está esperando ver se de fato esse patamar vai se configurar por um tempo maior, né? Porque a defasagem ela é superior a R$ 2 por litro. Hoje ela vende a 3,65 o litro do diesel A, diesel fóssil, né? Nas refinarias, e no mercado internacional está mais de 5,70, 5,80. Então, o que a gente tem que verificar é como se desenvolve essa questão da guerra, né? O Estreito de Hormuz é um risco, alguns petroleiros entram e conseguem sair, outros são bombardeados. Então, como o risco é muito grande, esse percentual, você tem mais de 3.000 navios aguardando, e se você tinha um fluxo semanal de 100 navios, hoje você tem 5, 7, e o Irã ele já alertou que países que transportarem petróleo para nações amigas do Irã, ele não vai atacar. Se forem para nações não amigas do Irã, ele atacaria. E aí a gente tem que fazer uma análise de 100% do óleo que sai dali, 90% vai para a Ásia, né? 75% é China, Índia, Coreia e Japão. São os grandes demandantes. A China, ela não é inimiga do Irã. Então, a princípio, ela passa por ali em torno de 5,5, 6 milhões de barris por dia que vão para a China, né? E aí para Coreia, Japão e Índia. Índia também não é inimiga. Então já houve carga saindo do Estreito de Hormuz indo para a Índia, idem para a China. Então, assim, é uma questão que a gente tem que verificar o que vai acontecer nos próximos dias, né? Já que petróleo que vem dali, que vai para os Estados Unidos são os maiores produtores do mundo de petróleo, mas são os maiores consumidores. Então, ele é consumidor líquido de petróleo, então de 6,5, 7 milhões de barris por dia. Do consumo americano, 1% vem dali. Então, é muito pouco, né? Israel não tem essa dependência também. Então, os países que estão envolvidos diretamente nessa guerra com o Irã não têm a dependência do petróleo dali. A dependência é principalmente dos países asiáticos.